E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Igor Reflexões. Esse daqui é um dos vídeos mais legais que eu gostaria de fazer aqui. E eu vou explicar para vocês do porquê que eu acredito que a Terra seja plana, tá bom? Fica até o final do vídeo aí, cara. Se você entendeu, se você acha que faz sentido o que eu falar aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? Que isso ah, vai me dar uma moral. Eu vou entender que tem umas pessoas que tá refletindo junto comigo e eu vou ficar feliz, cara. Então, esse daqui é um vídeo, de certa forma, um título um pouco ah, diferente, né, do que normalmente a galera tá acostumada aí, principalmente do que aprendeu na escola. Mas eu vou falar aqui do porquê que eu acredito que a Terra é plana. A Terra é plana. Eu acho que a Terra é plana. Basicamente, pessoal, a ideia do vídeo, obviamente, não é ficar discutindo se a Terra é plana ou não, até porque se a Terra é plana ou não, não vai mudar nada na minha vida e nem na sua. Mas, se vocês entenderem o conceito de Terra plana que eu vou falar aqui nesse vídeo, o mundo vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então, basicamente, pessoal, eu anotei aqui um negócio que eu pensei, eu já anotei, eu vou fazer um vídeo assim desse estilo, porque pra mim faz sentido. Então, primeiro, eu gostaria. Esse aqui é um vídeo que eu vou fazer vocês imaginarem, eu vou fazer vocês refletirem. Ah, eu quero que vocês primeiro olhem o mundo da forma macro, o mundo de cima. Só que assim, eu quero que vocês esqueçam, basicamente, ah, o, o que vocês aprenderam na escola. Eu sei que a gente aprendeu na escola, na aula de geografia, o formato terbola, né? Aquele formatinho lá que a gente vê os continentes e tudo mais. Eu sei que na escola a gente aprende esse formato, eu sei que a gente aprende aquilo. Mas eu gostaria que vocês dessem a oportunidade, só uma vez, de mudarem um pouco esse pensamento de vocês. E só nesse vídeo aqui, só por um momento, vocês esquecessem aquele formato e olhassem o mundo de uma forma plana. Eu gostaria que vocês imaginassem vocês de cima da Terra e vocês olhando o mundo, só que no formato plano. Imagine a Terra. Você sabe mais ou menos onde ficam os continentes, certo? Você sabe onde fica ali a América do Norte, a Europa, a África, aqui fica um pouquinho a Inglaterra, aqui embaixo a América do Sul, certo? Vocês sabem mais ou menos como que é o mundo em relação a continentes. Eu quero que vocês olhem esses continentes, só que de cima, no formato plano. Tá, esse é a primeira imaginação. A imaginação 1 é essa. Agora, eu gostaria que vocês pensassem em um ponto de ônibus. Vocês estão lá no ponto de ônibus, em pé ou sentados, e vocês estão esperando o ônibus de vocês. Vocês estão esperando. Ah, e o ônibus não chega, então você está olhando os carros passarem. Imagine essa situação, você está no ponto de ônibus, o ônibus não chega, os carros estão lá passando. Basicamente isso. Isso é uma forma micro. Então a imaginação 1 é a imaginação macro, que vocês estão vendo o mundo de cima. Então imagine, você está olhando o mundo de cima, aí vocês estão vendo lá, tipo aquelas, né, cada continente tem, sei lá, cada continente você consegue perceber que tá tendo movimentações ali, tipo umas formiguinhas se mexendo, sabe? Tipo isso. Tipo uns personagens se mexendo. Vocês estão olhando o mundo dessa forma, certo? Essa é a imaginação 1, a imaginação macro. A imaginação 1 é vocês estarem num ponto de ônibus e vocês estão olhando os carros passarem. É tudo muito pequeno, essa é a imaginação micro. Eu quero fazer dois contrapontos aqui. A imaginação 1, pessoal, é o que Deus, eu vou falar dessa forma mesmo, ou o universo, não sei o que você acredita, mas a imaginação macro é o que Deus pode te oferecer, e a imaginação 2, imaginação micro, é o que o mundo pode te oferecer. Basicamente, desde que a gente é pequeno, a gente acredita em certas coisas que tanto a escola nos ensina, quanto a igreja, quanto a religião, quanto os nossos pais nos ensinam. E às vezes são coisas que conforme você vai crescendo, você vai vendo que não faz tão sentido acreditar pelo menos naquelas coisas da forma como foi nos ensinado. Então eu gostaria, pessoal, que vocês pelo menos imaginassem, tivessem a oportunidade de imaginar. Eu tenho meditado bastante, eu tenho imaginado bastante nesse sentido, e eu realmente percebi que
tem uma diferença absurda em você conseguir pelo menos ter a oportunidade de imaginar, coisa que o mundo nem oferece isso. Então, eu gostaria de falar para vocês de que sim, comecem a ter perspectiva de que o mundo é plano. Comecem a ter perspectiva de que o mundo é plano. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês querem criar uma empresa, que vocês querem criar uma startup. Provavelmente, essa startup, no começo, né, para quem cria startup, sabe que uma startup precisa ter uma ideia sólida, uma ideia simples para tocar essa ideia para frente e conseguir fazer aquelas padronizações e conseguir botar, né, a roda para girar, para criar um produto ou um serviço que seja. E quando você olha, por exemplo, uma startup ou um CEO, ele tem que olhar a empresa de cima. Se ele olhar na forma micro, ele vai ter só um controle, porque uma empresa, ela tem tantos setores que se o cara for focar, por exemplo, só em um setor, ele tá lascado, porque enquanto ele foca num setor, todos os outros vão estar dando problema. Então, a partir do momento que você começa a olhar de cima as coisas, fica muito mais fácil. É como se você fosse um semideus, sabe? Eu sei que eu tô dando a imaginação aqui nesse vídeo, a ideia de imaginação, porque a imaginação é grátis. A gente, até o atual momento, a gente tem controle sobre o nosso cérebro. E a imaginação, se ela for usada para algo bom, faz muito sentido. Então, obviamente que nesse vídeo eu estou dando só um exemplo da imaginação, mas isso também pode ser colocado em prática na vida real. Que a partir do momento que você olha as coisas de cima, que você olha as coisas no formato plano, sabe? No formato plano, tipo, de cima para baixo, de baixo para cima. Quando você começa a olhar o mundo dessa forma, parece que você começa a achar que faz mais sentido a Terra ser plana do que ser uma bola. Basicamente, isso é a minha ideia. A ideia é isso. Eu vou fazer um outro vídeo depois que eu realmente vou explicar, usando física, do porquê que eu acho que a Terra é plana. Mas, vindo com essa reflexão que eu fiz, você começa a pensar, chega um momento que você começa a imaginar tanto, você começa a meditar tanto o formato plano, que você começa a achar que a Terra é plana. E quando você olha, você está no ponto de ônibus, você está esperando o ônibus, aquele paradoxo da espera do ônibus. Você está esperando o ônibus, está vendo os carros passarem, é uma visualização micro, é uma imaginação pequena. Mas quando você olha as coisas de cima, você tem a oportunidade de ter uma startup, você tem a oportunidade de ter uma empresa, você tem a oportunidade de poder dar estrutura a algo que você queria anteriormente, você tem a oportunidade de fazer muitas coisas que anteriormente você não estava conseguindo fazer, executar em prática. Mas, a partir do momento que você olha as coisas de forma macro, não micro, mas macro, você começa a ter um outro entendimento, um entendimento como se fosse acima. Porque literalmente você está olhando de cima, né? Então, basicamente, quando você olha de cima, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E eu realmente gostaria que vocês entendessem um pouco disso. Por quê? Porque vocês não levariam a vida tão a sério em relação a medo. Isso vai tirar um pouco do medo. Eu fiz isso, eu comecei a meditar isso para tirar um pouco do meu medo. E deu muito certo. Então, basicamente, eu gostaria que vocês realmente chegassem a essa conclusão junto comigo. De que a Terra é plana, pessoal. Sempre que vocês quiserem imaginar alguma coisa, sempre que vocês quiserem estruturar alguma coisa, sempre que vocês quiserem colocar em prática alguma coisa, só coloquem na cabeça de vocês, a Terra é plana. Vocês querem viajar? Imaginem, a Terra plana. Aqui vai ficar pequeno para você. Se você imaginar que uma coisa é pequena, vai ser mais fácil, o medo vai embora. Se você, por exemplo, for estudar geopolítica, você vai ter que estudar a Terra no formato plano. Antigamente, pessoal, não sei se vocês sabem, mas os marinheiros, para se movimentar no mar, para fazer aquelas movimentações absurdas que eles iam de um continente a outro, sem GPS, sem estudar nada, o motor, sabe? Eles só tinham o formato plano. O formato plano, mesmo que você não tenha estrutura, só com um pensamento plano, só com um formato plano, olhando de cima para baixo, vocês vão conseguir fazer coisas absurdas, coisas que vocês nunca imaginou. Tá querendo viajar, tá com medo?
Olha o mundo de um formato plano. Tipo, os continentes é tão pequenininho. Eu indo para um lugar ou outro vai ser coisa pequena, não vai ser coisa grande. Você tem que olhar o mundo de uma forma macro, que as coisas vão ficar mais fáceis, as coisas vão ficar mais pequenas e o medo vai embora. Como se você olhasse o mundo assim, você fala, pô, tem uns personagenzinhos ali e tal, e a vida é um pouquinho de ilusão, um pouquinho de simulação, sabe? Eu não quero entrar muito nesse aspecto, porque talvez eu faça um outro vídeo, ou nem falo sobre isso, porque é um negócio que nem todo faz sentido pra todo mundo, pelo menos pelas pessoas com que eu converso. Mas vocês vão começar a perceber que o mundo é um pouquinho de ilusão, um pouquinho de simulação, e de que ter medo não faz sentido. Por que eu vou ter medo? Não faz sentido. Principalmente se eu olho no formato macro e não micro. O medo vai embora. Tudo que você for fazer, tudo que você for estruturar, uma empresa, uma startup, viajar, estruturar uma família, trabalho, estudo, tudo que vocês fizerem, vocês olharem o mundo de formato macro, tudo vai ficar mais fácil. É como se a forma macro é o que Deus tem a oferecer para você. A forma micro, você num ponto de ônibus, é o que o mundo tem a oferecer para você. É mais ou menos isso, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo, espero que vocês se coloquem em prática. E se esse vídeo aqui faz sentido, pô, deixem nos comentários aí se o que eu falei aqui faz sentido ou não. E se não faz sentido, também deixa aí nos comentários aí que, pô, a gente vai trocar uma ideia, vai me animar, entendeu? E a gente vai conseguir refletir junto, tá bom? Então, um abraço pessoal e tchau, tchau.